Gente, isso aqui é um exemplo, né, de uma imagem noturna que eu gosto bastante e que eu brinquei um pouco com esses parâmetros da fotografia, né, e que foi um pouco desafiadora, né, porque eu tive que mesclar não só esses conceitos que a gente falou até agora, mas uma luz natural, né? Isso atrás aí desse caminhão com a pessoa em cima, nada mais é do que a lua nascendo, né? Então, gente, essa imagem aqui, eu vou até abrir aqui para mostrar para vocês, eu estou no Adobe Lightroom, né, que é um programa incrível para visualizar, editar e processar as imagens. Olha, gente, eu estava usando, né, para início de conversa aqui, eu fiz uma exposição de 10 segundos com essa imagem. Então, enquanto numa fotografia convencional durante o dia, nós vamos usar uma fração de segundo, né? Então, a gente geralmente vê ali na nossa câmera 1:60, 1:250, 1:1000, ou simplesmente esse númerozinho, né? O denominador, que seria 1000, 250, 2000. Isso é uma fração, que significa 1/250 de segundo, né? 1/250 de segundo. Isso porque durante o dia a gente tem muita luz. No caso de uma fotografia noturna, eu fiz essa exposição aqui com 10 segundos, né? Ou seja, o meu obturador, né, o meu sensor, ele foi exposto durante 10 segundos. Além disso, eu estava usando a maior abertura da minha lente, né? No caso dessa lente aqui, que era uma 24-105mm, é a abertura o f4, né? Quanto menor esse número f aqui, maior vai ser a abertura, tá? Isso, 1 significa que o diâmetro da lente, né? Ele vai se igualar à distância focal daquela lente, né? Que vai ser a distância do centro óptico da lente até o sensor. Então, o 4 é uma lente que não é das mais abertas, né? Mas eu estava usando a maior abertura que essa lente me proporcionava. Eu estava usando um ISO de 5000, né? Que já é um ISO bem elevado. E a câmera que eu estava trabalhando me permitia que eu utilizasse um ISO elevado assim também, sem comprometer muito a qualidade da imagem. E outra coisa que ajuda também, pessoal, é estar usando uma grande angular. No caso aqui, uma lente de 24mm, né? Porque quanto mais fechado, né? Se a gente estiver usando uma teleobjetiva, ou seja, aquelas lentes maiores, né, que cortam muito da nossa imagem, o que vai acontecer? As estrelas elas vão riscar a imagem num tempo muito menor, porque você está olhando para um quadro muito recortado. Então, a gente usar uma grande angular, a gente usar uma lente com uma perspectiva mais aberta, também ajuda muito nesse processo. Vamos ver outras imagens. Essa foto aqui foi feita mais ou menos da mesma forma, né? Vamos ver aqui os metadados dela. No caso, essa é uma lente muito mais aberta do que a anterior, né? Como eu falei, a anterior tinha f4, né? A abertura dela, e essa é 1.2, ou seja, muito mais próximo de 1. É uma lente muito, muito aberta, né? Ela deixa entrar muita luz. A gente utilizou aqui 4 segundos de exposição, né? Em ISO 16.000, né? No caso aqui, a gente estava utilizando uma câmera que é super sensível para baixa luz, né? Ou seja, ela permite um ISO muito, muito elevado sem gerar tanto ruído, né? Então, ajuda bastante também. Nessa daqui, eu estava utilizando essa lente 16-35mm, que é uma lente bem ampla, né? E eu utilizei a maior abertura disponível para ela, que era 2.8. E como ela não era tão aberta quanto aquela 1.2, por exemplo, eu fiz 30 segundos de exposição, né, em ISO 4000. Então, reparem como que eu estou trabalhando aí com esses parâmetros da fotografia para otimizar a entrada de luz. E aqui, gente, no caso, em todas essas fotos que eu mostrei, né, a pessoa, né, o assunto, ou o que quer que fosse que tivesse aqui dentro dessa imagem, tem que estar absolutamente imóvel, né? Ao contrário, qualquer movimento que ele fizer vai borrar também, exatamente por se tratar de uma longa exposição. Nesse caso aqui, né, dessa imagem, eu ainda tive que trabalhar para ajustar de forma adequada, né, esses parâmetros, para não estourar também o brilho da lua e nem da lanterna aqui do modelo. E aqui, de novo, né, a pessoa tinha que ficar completamente imóvel. Olha só que interessante, nessa outra foto de estrelas, eu utilizei também parâmetros bem parecidos, né, 20 segundos de exposição,
o F, né, a abertura 4,5 nessa mesma lente, a 24-105, em 24 milímetros, que é uma grande angular, né, e ISO 4000. E nesse caso aqui, assim como no primeiro exemplo, né, em que eu estava brincando com outras fontes de luz, né, além da luz das estrelas, eu utilizei também a luz dessa barraca de acampamento aqui para iluminar a minha imagem, né? Então, a gente tem um céu de fundo, vou aumentar a imagem aqui para vocês verem melhor, né? Então, a gente tem esse céu espetacular de fundo, né? E uma luz ali que estava dentro da barraca para ajudar a iluminar o primeiro plano, né? E aí é interessante que a barraca ela vai atuar como um difusor, né? Então, se você aponta uma lanterna, por exemplo, para a lateral da barraca, ela não vai ficar aquela luz incidindo direto sobre a sua câmera. Ela vai difundir e dar esse efeito muito bonito. Aqui só a foto maior para vocês conseguirem acompanhar melhor também, né? Como que as estrelas ficaram bem nítidas. E aqui, gente, também existe uma outra questão envolvida, né, na fotografia de céu. Eu tenho que deixar bastante tempo de exposição, mas esse tempo ele também não pode ser excessivo, porque, ao contrário, essas estrelas vão começar a riscar o céu ao invés de aparecer como pontinhos. Se isso fosse o objetivo, pode ficar muito bonito também, né? Mas no caso aqui, todas essas imagens que eu estou mostrando, eu queria que o céu ele ficasse estático, né? Eu não queria riscar o céu com estrelas. Se você desejar fazer isso, você vai ter que deixar um tempo de exposição muito maior. Nesse caso aqui, né, gente, eu utilizei também a luz da lua, né, incidindo aqui sobre essa paisagem, a luz das barracas de acampamento, né, as pessoas estavam com a lanterna ligada lá dentro, então isso ajudou a acender essas barracas, né, por dentro, trazendo vida à imagem, e a gente tem as estrelas aqui no céu e também a luz da lua, que ajudou a iluminar toda essa paisagem, né? Se a gente não tivesse a luz da lua, essa cena estaria muito mais escura, gente. Muito provavelmente a gente teria aqui iluminado, né? Só o reflexo aqui na água, as barracas, né? Por causa da luz artificial que as pessoas estavam usando a lanterna e também o brilho, o pouco brilho refletido aqui nesse glaciar. No caso aqui, mais uma imagem que eu utilizei essa luz interna aqui das barracas e até passou alguns aviões aqui no fundo, olha que interessante. E eles marcaram a minha imagem, né, exatamente porque o avião ele se desloca muito mais rápido aqui, né, em relação à câmera, né, do que as estrelas, e com isso ele causou esse risco aqui na imagem. Aqui é uma leitura diferente da mesma foto, né? Uma eu fiz esse quadro mais fechado, mais recortado, e outra eu fiz um quadro mais aberto, e aqui o avião de novo riscou o fundo aqui, e no primeiro plano, né, eu fui trabalhando aqui com essa luz de dentro das barracas de acampamento e com uma luzinha de um isqueiro também para iluminar aqui o primeiro plano. Aqui, gente, a gente tem uma foto bem clássica de céu, né, que às vezes ela fica até entediante se a gente não trabalha outros elementos, né, porque é uma foto só da Via Láctea mesmo, né, das estrelas, mas eu utilizei o interior de uma floresta, né, na Mata Atlântica, e iluminei com uma lanterna o primeiro plano, né, para que tivesse esse efeito aqui e ficasse um pouco mais interessante, né, agregando mais riqueza, né, mais interesse para a imagem, além da Via Láctea por si só. Como fazer imagens de animais noturnos? Vamos ver aqui. Gente, o segredo para que a gente consiga fotos à noite, né, com animais, né, ou plantas que só são encontrados à noite, é o uso de luz artificial, né? E quando a gente está falando de fotografia, quase sempre isso significa o uso de flash, né? Por quê? O flash ele vai disparar uma luz muito intensa num período muito curto. O que isso significa? Que a gente pode fazer uma exposição de duas formas diferentes.
ou que a gente vai poder tratar aquela foto noturna, né? A gente vai utilizar a mesma abordagem de uma foto diurna, né? Ou seja, a gente vai fazer uma imagem num período muito curto de tempo, né? Por exemplo, ao invés de fazer 10, 30 segundos de exposição, como a gente faria para uma foto de estrela, a gente vai fazer uma foto a 1 para 60 segundos, 1 para 250, 1 para 400 segundos. E isso graças ao uso do flash, que vai disparar naquela mesma velocidade durante um período muito, muito curto, mas com uma luz muito intensa que vai iluminar o nosso objeto. Isso permite que a gente brinque também de forma diferente, né? Então, por exemplo, nessa imagem aqui do morcego visitando a flor, eu fiquei lá ele esperando, né, com um disparador na mão, e eu tinha 3 flashes posicionados, né? Eles estavam disparando remotamente nessa imagem, e quando o morcego se aproximava, eu ia disparando. É claro que existem dispositivos para automatizar, para melhorar esse processo, né? Mas nesse caso foi totalmente manual. Quando o morcego se aproximava dessa flor de agave, né, eu fazia o disparo e os flashes disparavam simultaneamente. E aí não foi uma longa exposição, e sim uma exposição convencional, e que o flash disparou exatamente naquele período em que o obturador ficou aberto. E aí existe uma outra questão interessante. Você poderia fazer essa imagem aqui com a Via Láctea no fundo, por exemplo. Mas como? Você vai fazer uma longa exposição em que o sensor ele vai estar captando todas aquelas estrelas ao fundo, mas você também vai disparar um flash nesse período muito curto, né? Então, você vai fazer uma exposição, por exemplo, de 20, de 30 segundos com uma lente muito, muito aberta. Então, ele vai pegar toda aquela Via Láctea aqui no fundo, né? Suponhamos que tivesse essa luz da Via Láctea, né? Ou da Lua aqui atrás, mas o flash ele vai disparar naquele período de 1 para 250 segundos, né? Ou numa velocidade muito alta, de forma que o espaço escuro ali, né? Porque a luz emitida pelas estrelas é muito baixa, mas aquele espaço ele vai ser preenchido por essa luz do flash que é muito mais forte. Então é outra maneira muito legal da gente conseguir esse tipo de imagem. Não, massa demais. Outra imagem aqui de morcego, né, que eu fiz, ele está pixelado aqui, que ele está carregando ainda, vamos esperar um pouquinho. Ah, tá, a imagem, vamos ver. Bom, por algum motivo a imagem ficou pequenininha, ela é maior, eu não sei porque ela apareceu pequena desse jeito aqui, mas essa imagem ela foi feita também com o uso de vários flashes, né? Isso aqui não é luz natural entrando na caverna, não tinha absolutamente nenhuma fonte de luz e tudo isso foi feito com o uso de luz artificial. Idem para esse acro aqui, né? Isso foi uma macrofotografia só com o uso de flash à noite. Uma formiga visitando um nectário extrafloral de uma planta, né? Novamente com o uso de mais de um flash à noite, né? E esses bichos, às vezes, eles, em algumas ocasiões, né? Como o caso do morcego, ele estava se movendo rápido, né? Isso foi possível graças ao uso do flash. Aqui nos casos que eu estou apresentando, né, gente, a gente tem só o objeto em si, mas caso você tenha um fundo que você tem interesse em mostrar, você pode fazer uma longa exposição, né, para iluminar ele manualmente com uma lanterna, né, ou um flash, ou que seja a luz das estrelas, por exemplo. Então, todas essas imagens de animais à noite foram feitas valendo-se dessa técnica. Então, gente, a primeira estratégia é eu abrir completamente o diafragma da minha lente, né? Geralmente, o diafragma ele vai variar aí entre 2,8 e 32, mais ou menos, né? Sendo 2,8 o diafragma mais aberto de todos e 32 o mais fechadinho. E tem lentes que são bem mais abertas do que isso, né? Tem lentes que são 1,8, 1,4, 1,2 e agora inventaram lentes que são até 0,7, 0,8, ou seja, elas têm aquele bocal maior do que o comprimento da lente, né? Então, são lentes realmente que são muito luminosas, né? Deixam entrar muita luz. Só que ao fazer isso, né, gente, ao deixar entrar mais luz, ao abrir esse diafragma, os raios de luz que vão entrar na nossa lente, eles vão entrar menos paralelos também, né? Porque quando a gente tem uma passagem muito pequenininha da luz, esses raios vão entrar mais paralelos na nossa lente. Se a gente abre esse buraco, nessa abertura do nosso diafragma, esses raios vão entrar de muitas direções diferentes. O que isso significa na prática? Se eu cravei o foco aqui nos olhos dessa coruja, o que tiver para frente dela e o que tiver para trás dela
vai estar fora de foco, né? Então, essa é a principal estratégia que a gente utiliza, né? Abrir totalmente o seu diafragma e você vai conseguir, geralmente, você vai ter um fundo mais desfocado. Outra estratégia possível, gente, e aqui, geralmente, a gente utiliza uma combinação dessas estratégias que eu vou comentar aqui com vocês, tá bom? Só para vocês entenderem. Outra estratégia plausível é utilizar uma teleobjetiva, né? A gente estava falando antes de uma grande angular, né, para fotografia de estrelas, por exemplo, que aí tem aquela perspectiva muito aberta. Mas se a gente está utilizando uma teleobjetiva, que são aquelas lentes maiores, lentes grandes, tem maior distância focal e elas vão cortar uma parte maior, né, do que você está vendo ali, elas vão aproximar muito mais, o que acontece com isso é que você perde profundidade de campo, né? Então, se você foca em um animal, você vai tender a perder profundidade de campo, você vai tender a perder foco atrás e na frente daquele objeto também. Então, se você está utilizando uma teleobjetiva no diafragma mais aberto, você vai geralmente ter um fundo muito desfocado, como é o caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Todas essas imagens aqui de animais, elas foram feitas utilizando um diafragma bem aberto e teleobjetivas, né? No caso desses beija-flores, e o fundo completamente desfocado. Aqui, olha, só para a gente ter uma ideia, olha só, gente, eu estava utilizando uma teleobjetiva de 400 milímetros, e lembra, né, quando eu estava falando de grande angular, a gente estava falando de 16, de 24 milímetros, né, uma perspectiva muito aberta. Aqui eu estou falando de 400 milímetros, é uma daquelas lentes bem grandes que cortam muito da nossa cena, né? E olha o diafragma, ele é o diafragma mais aberto disponível para minha lente, que é 5.6. Essa lente especial, ela não é uma lente super luminosa, ela não é uma 2.8, não é uma 1.8. Mas o que eu fiz? Eu vou tentar fazer essa imagem com o equipamento que eu tenho disponível. Eu tinha uma teleobjetiva, mas ela não tem diafragma tão aberto assim. Mas ainda assim, eu joguei ele no mais aberto para amplificar esse efeito de bokeh, que a gente chama, né? Para amplificar esse efeito de desfoque. Nessa outra imagem aqui, né, desse beija-flor, eu utilizei um diafragma um pontinho mais fechado, que era 6.3, só para eu conseguir uma riqueza um pouquinho maior de detalhes aqui nesse animal. Olha só. Às vezes, a gente fechando um pouquinho o diafragma, a gente vai conseguir mais nitidez. Vai ter maior profundidade de campo e um pouco mais de nitidez também, né? Então, são escolhas que a gente faz, né, uma demanda conflitante. Se você mexe em um parâmetro, você perde um pouco do outro também. Aqui, olha só, esse miquinho, usando novamente essa lente de 400 milímetros no diafragma mais aberto possível da lente, que era 5.6. E olha só o que acontece. O mico está em foco, mas o fundo está completamente desfocado, assim como essas folhas aqui em primeiro plano. Então, gente, a gente já entendeu aqui duas formas de deixar o fundo desfocado, né? Uma delas é abrir o nosso diafragma ao máximo e outra é utilizar uma teleobjetiva. Aqui, né, imagens de flores, eu usei um misto disso, né? Utilizando aqui no caso já era uma lente macro, que a gente vai falar agora, de 60 milímetros, né, uma meia teleobjetiva, mais um diafragma muito aberto de 2.8. Olha lá, que bonito, né? Esse efeito que eu tenho só um certo plano da imagem em foco, né? Que passa exatamente por essas flores que estão mais ou menos aqui nessa região. A terceira estratégia, gente, que a gente tem para desfocar o fundo é o uso de lentes macro, ou chegar perto do nosso assunto de interesse. Quanto mais a gente abre o nosso diafragma, quanto mais longa a nossa lente, né? Quanto mais teleobjetiva é a nossa lente, por assim dizer, e quanto mais a gente se aproxima do objeto, mais a gente vai ter esse efeito de desfoque, né? Então, as lentes macro, né, elas vão ser muito interessantes para fazer isso também, porque geralmente elas têm um diafragma bem aberto, né? No caso dessa lente minha aqui, 2.8, não era uma teleobjetiva longa, né? Uma pequena tele de 60 milímetros só, mas o diafragma muito aberto de 2.8. E como eu cheguei muito, muito perto dessa flor, eu consegui desfocar completamente o fundo dela. Aqui também foi um pouco, era com essa mesma lente macro de 60 milímetros, era uma mistura dessas três coisas.
E a gente pode usar isso de forma artística também, olha só que interessante. Eu cravei foco aqui nessa florzinha especificamente, né? Isso não é uma fotografia científica, né? Ela não tem muito uso para identificação, exatamente porque está todo o resto desfocado, mas do ponto de vista artístico ela é muito interessante, né? Então a gente tem o foco exatamente aqui nessa florzinha, e eu cheguei perto dela, usei uma macro, né, que era uma meia tele, e abri totalmente o meu diafragma, então eu tenho foco nela, e esse efeito artístico, né, de bokeh, que é com o fundo completamente desfocado. Novamente aqui, né, essa velósia, né, na verdade não uma velósia, uma barbacene, né, que é uma plantinha de campo rupestre, em que eu fiz o foco na flor, né, e todo o resto está desfocado. Aqui, utilizando uma lente macro, né, eu queria mostrar a pesquisadora olhando para essa mariposa aqui, cravei foco nela, né, na mariposa, nos olhos da mariposa, utilizando uma lente macro, cheguei bem perto e abri meu diafragma e com isso tive esse efeito. Então é isso, gente. Essas são as 3 estratégias aí que a gente utiliza para conseguir desfoque. Tá? E vários assuntos diferentes, né? Não só macro, mas teleobjetiva, né? Enfim. E grande angular também é possível, né? Abrindo bastante o nosso diafragma. Vamos lá, então, gente. Separei aqui uma pequena seleção só de fotos de água. Gente, lembra que eu falei que na longa exposição, né, ou seja, quando a gente deixa a nossa velocidade bem baixinha, né, ou seja, um tempo de exposição maior, o nosso sensor ele vai gravar tudo o que aconteceu ali. Então, qualquer movimento que tiver, seja uma pessoa que passou, um carro ou a água, ele vai deixar esse movimento borrado, né? Se a gente está trabalhando com uma velocidade alta, ou seja, um tempo muito curto, né, de exposição, a gente vai tender a congelar aquele assunto. Então, para a gente fazer essas imagens, né, com a água correndo, né, como um véu, não tem muito mistério. O grande segredo é a gente utilizar um tempo de exposição mais longo, tá? Olha aqui, e a gente pode trabalhar isso em diferentes níveis, né? Se eu deixo um tempo muito longo, como é o caso dessa imagem aqui, né, de cachoeira, eu tenho um véu completo, né? Reparem aqui que as pedras, né, estão em foco, estão super nítidas, e a água, ela tá um completo véu. Isso é bacana também, mas a gente pode ter algum movimento da nossa imagem também, né? Porque esse véu, ele traz essa sensação de paz, né, de calma, de harmonia, mas a gente pode deixar uma velocidade intermediária para não deixar o completo véu, né, mas para a gente trazer um pouco de dinamismo, né, para a nossa imagem. Então, nesse caso aqui, foi uma longa exposição também, mas com um tempo um pouco menor do que aquela outra que eu mostrei, né? Então, o que a gente tem aqui é essa sensação de movimento da água. Ele não é simplesmente aquele borrão, aquele véu, né? Reparem que tem gotinhas aqui espirrando, né? Então, a gente utilizar uma velocidade, uma longa exposição, mas com um tempo um pouquinho menor, traz esse dinamismo a mais para essa imagem. Esse foi a mesma estratégia aqui. A água está correndo, né, mas a gente não tem um véu completo, né? A gente tem essa definição, né, de cada cataratazinha aqui, né, cada quedinha aqui marcando, né? Então a gente tem uma sensação ainda de movimento da água, não é um véu completo. Mas, em geral, não tem muito mistério, gente. É manter a exposição longa. Aqui eu já tenho o véu total, né? Que é a água completamente borrada. Idem aqui. E, claro, né, essas fotos são todas com tripé. Lembrando, gente, que para você fazer isso, né, você vai ter que compensar, porque vai ter muito maior entrada de luz durante o dia, né? Então, você vai ter que compensar isso ou abaixando o seu ISO, que é a sensibilidade do seu sensor, ou fechando o seu diafragma. Então é isso, gente. Não tem muito mistério. Tentem isso em casa, né? Funciona muito legal, né? Uma estratégia bacana aí para a gente ter esse véu nas nossas imagens. Só a título de mostrar aqui para vocês um pouquinho, né? Olha só que eu tinha falado com vocês. Essa imagem foi feita em 4/5 de segundo em f16, né? O que eu falei com vocês que eu teria ISO 50, né? Ou seja, eu deixei o ISO bem baixinho, fechei bastante o meu diafragma para que eu conseguisse ter todo esse tempo de exposição.
Olha aqui, gente, que interessante. Essa imagem aqui é uma casca de cigarro, né, dessas que ficam saindo aí para... elas sobem, né, fazem a muda, a troca do exoesqueleto, e esse exoesqueleto ele fica grudado aí. Eu, em vez de utilizar aquela macro clássica, né, que é uma pequena teleobjetiva, eu usei uma grande angular macro, né, para exagerar a perspectiva, de forma que eu tivesse o animal em primeiro plano e ainda um fundo aqui. Mas isso, né, geralmente é exceção, né? Aqui também foi com uma grande angular, tá? Então, eu fiz o foco aqui nesse piolho de cobra, né? E o pesquisador, ao fundo, eu consegui pegar todo o cenário em que esse piolho de cobra estava envolvido, né? Mas, geralmente, quando a gente está falando de vida selvagem, a gente está falando de uso de teleobjetiva, né? Para que a gente consiga aproximar dos animais, tá? Então, uma primeira dica é vocês terem uma teleobjetiva, né? Uma lente um pouquinho mais longa e a partir de 200 milímetros, né? Existem kits baratos aí que são da lente 75-300 milímetros, por exemplo, né? Mas que ela já tem essa ampliação grande que vai te permitir isolar aquele objeto, né? Mas a verdade, assim, se você tiver uma lente um pouco mais curta, né, uma lente 50 milímetros, é claro que você pode tentar chegar perto do seu assunto, né? Eu não tenho uma lente super longa, né, uma lente enorme, mas eu consigo me aproximar ali daquele objeto, então você também consegue fazer uma imagem dessa. Outra dica, né, gente, é utilizar, além de todas essas imagens aqui, né, que eu mostrei, que elas estão fechando mais, foram feitas com teleobjetiva, e outra dica é vocês trabalharem com uma velocidade mais alta, né, ou seja, aquele número 1 para 250, quanto mais alto ali vocês trabalharem, né, esse tempo de exposição mais curto, vocês vão conseguir congelar a imagem daquele animal, tá? Então, eu recomendo uma lente de preferência um pouco mais longa, um tempo de exposição mais curto, né? Então, 1 para 200, 1 para 1000, 1 para 2000, né? Isso vocês vão conseguir congelar mais esse animal, né? E aí, vocês trabalhando com o diafragma, você vai conseguir deixar seu fundo mais ou menos focado, né? Então, é basicamente isso aí em termos de vida selvagem, né? De fotos de animais em voo, né? Assim que a gente trabalha.